Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei que horas você está assistindo esse vídeo, mas estou aqui com mais um devocional diário. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua casa. A palavra de hoje está registrada em Hebreus 12, versículo 5, a partir da metade dele, até o versículo 11. Aqui nós vamos descobrir. Tem muita gente que fala, Deus não castiga. Será que Deus castiga ou Deus não castiga? Vamos descobrir isso agora. Tem uma versão bíblica que fala, o versículo fala a palavra corrige e outra versão que fala a palavra castiga, mas dá na mesma. Então vamos lá? Vou ler a palavra. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaie quando por ele é reprovado, porque o Senhor castiga quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo então sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e o respeitávamos. Não havemos de estar em muita maior submissão ao nosso Pai espiritual, ou seja, Deus, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido exercitados por ela exercitados, fruto de justiça. Vamos lá. Então nós vemos aqui que o Senhor corrige, que o Senhor castiga todo aquele que é filho dele, todo aquele que ele ama. Assim como o pai terreno castiga o seu filho, corrige o seu filho, né? Para que ele possa, né, se tornar um filho obediente, saber o que é certo, o que é errado, né? Assim Deus também faz conosco, para que possamos ser participantes da sua santidade. Mas isso ele faz apenas aqueles que escolheram fazer sua vontade, porque a Bíblia diz que todo aquele que faz a vontade de Deus, né, é filho de Deus. Então, mas aqueles que não escolheram fazer a vontade de Deus são bastardos, então estão livres da correção e do castigo de Deus aqui na terra. Porém, estes que escolherem viver fora da vontade de Deus, eles terão seu castigo no juízo final. Será o castigo naquele momento, né? Mas estes estão sem disciplina aqui. Mas os filhos de Deus são disciplinados, são corrigidos, são castigados quando começam a sair fora do eixo, né? Quando não estão alinhados à vontade de Deus, ao perfeito querer de Deus na vida deles. Estão alinhados ao que Deus pede em sua palavra. Então Deus castiga sim, Deus corrige sim, porque Ele é nosso Pai e Ele tem poder para isso. Ele tem, né, direito de fazer isso. Ele é nosso Pai, o Pai corrige o Filho. E Ele corrige porque nos ama, porque quer o nosso melhor. Glória a Deus, aleluias. A Bíblia nos mostra Davi. Até o homem segundo o coração de Deus não ficou sem disciplina, sem correção, sem castigo. Davi fala em Salmo 118, versículo 18. O Senhor me castigou muito, porém não me entregou à morte, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Porém, como nós somos castigados, disciplinados aqui, Deus não nos entrega à morte, porque o pecado é digno de morte. Porque o salário dele é a morte. Mas nós somos disciplinados e castigados de uma forma amorosa por Deus. Por causa da sua misericórdia e por causa do sangue derramado lá na cruz. Nós não vamos passar pela morte eterna. Entendeu? Nós vamos ser perdoados pelo Senhor, mas nós devemos, na hora que somos castigados, nos corrigir. Tem filho e filha que é teimoso. O pai tem que ficar castigando, brigando, né? Tira uma coisa ali, tira outra ali, ó, você não vai fazer isso porque você tá desobedecendo, você não tá fazendo o que eu tô te mandando. E assim é Deus. Ele começa a mexer aqui, mexer ali, e às vezes você não tá entendendo, mas ele tá fazendo isso pra te corrigir, pra dizer pra você que você está errando, que você precisa se alinhar ao querer dele, porque não adianta querer ser filho, mas querer viver segundo a sua própria vontade. Aquele que não toma sua cruz e segue ele não é digno dele. A Bíblia fala que quem
Quem quiser ganhar a vida aqui vai perder lá. Mas quem perder a vida aqui por amor a Deus, ou seja, ignorar, né? Renunciar às coisas deste mundo, vai ganhar a vida lá. Porque a vida lá é muito mais importante, tem muito mais valor. E muita gente fica resistindo à correção de Deus. E a Bíblia diz, não menospreze a correção de Deus, que ela é para o nosso bem, para produzir frutos de justiça. Para sermos participantes da santidade de Deus, Davi foi castigado quando ele adulterou. Ele era um homem segundo o coração de Deus, mas um dia ele caiu por causa de uma mulher. Ele foi tentado pela sua própria cobiça e caiu. Adulterou e planejou a morte de um inocente. Isso não ficou sem pagamento, sem consequência. Todo pecado, todo erro de um filho de Deus tem consequência. Tem castigo, tem disciplina. Que o Pai corrija todo aquele que ele ama. E Davi foi corrigido, mas ele disse, eu fui muito castigado, mas Deus não me entregou à morte, ou seja, Deus teve misericórdia. Eu merecia a morte. É como ele estivesse dizendo isso, eu merecia a morte, porque o meu pecado foi grande. Foi abominável ao Senhor, mas mesmo assim eu alcancei misericórdia de Deus, ele me perdoou. Mas a Bíblia vem nos mostrar que este foi o pecado. Depois dele, ele andou reto diante do Senhor, segundo os mandamentos dele. Ele não caiu novamente. Porque aquele que nasce de Deus não vive pecando. A Bíblia diz em 1 João, não vive pecando. Ele busca cada dia mais ser melhor, mais santo diante da presença do Senhor. Segundo o querer dele, a vontade dele. Davi foi castigado, foi corrigido. Seu filho, que veio do adultério, morreu. Ele chorou muito pela vida daquele filho, mas Deus tirou, recolheu. Ainda bebê, recém-nascido ali, naquele momento ele adoeceu, foi morto. Deus tirou a vida daquele menino, porque aquele menino foi por causa de um grande pecado. Ele nasceu por causa de um grande pecado de Davi. E depois os seus filhos também. A espada não saiu da sua casa. A espada não saiu da casa de Davi. E tudo que Davi fez escondidas, Deus permitiu que os filhos deles fizessem à própria vista, diante do povo, diante de todos. E Davi teve que lembrar do seu pecado o resto da sua vida e aguentar as consequências. Mesmo perdoado, ele teve que viver as consequências dos seus atos, seus erros, seu pecado. E aqui é assim mesmo. Se pecamos, temos consequências. Deus nos disciplina, porque Ele nos ama. Agora, te digo, tenha alegria diante da correção, é porque Deus te ama e Ele quer o melhor para você. Aceite a correção e pare de errar. Busque se alinhar e você vai ser abençoado por Deus. Que Deus te abençoe.